Vale a pena largar sua carreira para começar no digital? Antes de responder essa pergunta, eu queria fazer um disclaimer. A minha intenção nesse vídeo não é criar nada, fomentar nada radical, aquelas mudanças de vida louca que você sai fazendo e acontecendo, e uns trade-offs gigantes onde você corre muito risco que você nem precisava correr. A ideia aqui é te passar um passo a passo de um plano que pode ser bastante relevante para você na hora de entender a possibilidade de uma transição de carreira, porque a gente sabe que hoje tem profissões digitais, tem formas de se trabalhar no digital que dão muito resultado e muitas vezes muito mais resultado, ou na maior parte das vezes, muito mais resultado do que os meios tradicionais. Então, o passo 1 desse mapa que eu queria trazer para você é você entender primeiro onde está a sua zona de genialidade. E o que eu quero dizer com zona de genialidade? Eu posso dar um exemplo prático. Por exemplo, se hoje você trabalha com jornalismo, ou talvez com advocacia, ou talvez com outro exemplo aqui dentro do que poderia ser mais de comunicação, mais da parte literária, de uma parte mais também de convencimento, tá? Áreas que trabalham bem com isso. Você pode muito bem começar a pensar numa progressão de carreira na área de copywriter. Eu já dei outro exemplo aqui sobre como você escalar o seu serviço passando por um mapa desse desenvolvimento de um serviço em si. Então ele encaixa muito com esse vídeo onde eu quero trazer essa perspectiva de mudança de carreira. Então voltando pro exemplo onde você é uma jornalista, onde não está tendo um bom emprego na sua área e começa a pensar se tem espaço para você no digital. E você vê a profissão de copywriter, onde você tem que escrever, onde você tem que se comunicar, onde você tem que convencer. Pode fazer muito sentido para você ou pode não ter nada a ver. Um outro exemplo que a gente pode dar é muitos gestores de tráfego que eu trabalhei, ou seja, quem desenha a campanha, quem cria essas campanhas e quem põe elas, literalmente implementa elas, que eram engenheiros. Entendeu? E você pensa, mas o cara largando engenharia para ser gestor de tráfego, muitas vezes faz muito sentido, porque tem muita demanda no mercado e pouca oferta. É a lei básica da economia. Enquanto engenheiro, você chuta uma árvore, cai um engenheiro, você chuta uma árvore, cai um advogado, um jornalista, um copywriter, um bom gestor de tráfego, não é fácil achar no mercado. E tem muita demanda, cada vez mais demanda no mercado. Então, ache a sua zona de genialidade. Não tô falando que engenheiro tem que ser gestor de tráfego, copywriter tem que ser alguém que veio do jornalismo. Não é isso. É literalmente você entender, essa é a estrutura dessa profissão, isso que é o escopo do dia a dia dessa profissão, pode fazer sentido para mim. E testar. Nada vai te dar mais respostas do que você testar. Então é muito bom que você chegue a essa conclusão por você mesmo, sem, a influência ou, de qualquer outra pessoa. É você testar, validar e entender se é pra você, entender onde é a sua zona de genialidade. Passo 2, e que vai ser contraintuitivo para algumas profissões, para alguns tipos de pessoas. Estudar vendas. Ser bom em vendas. Porque se você se torna um profissional digital, você vai muitas vezes começar como profissional liberal. Mesmo que você tenha a tendência e a vontade de trabalhar para outra empresa, crescer dentro da estrutura de uma empresa, tá tudo bem com isso também. Tem essa possibilidade dentro das profissões digitais, só não é pelo meio convencional, você não tem uma faculdade de copywriter, você não tem uma faculdade de gestor de tráfego, como os exemplos que eu trouxe, mas você tem muitas formas de se tornar um. Mas para isso você vai começar a ter que construir portfólio, você vai ter que começar a criar outros trabalhos que você fez, a literalmente entregar para o mercado para ocupar o tipo de posição que você quer ocupar numa grande empresa, por exemplo, porque é isso que as pessoas buscam no currículo. Você pode ter o curso XPTO de copywriter, não vai bater de frente com aquela copywriter que fez o projeto tal da empresa tal e trouxe X de resultado. Então é muito melhor você ter resultados concretos, provas sociais ali concretas, do que propriamente o curso X, Y ou Z. E para isso você tem que vender, você tem que aprender a vender, você tem que ter um script comercial, você tem que estar constantemente captando lead para vender o seu serviço até o momento, Se a gente está falando só no contexto de freelancer, nem tô falando aqui em empreender enquanto agência, eu tenho um outro vídeo só falando disso, mas literalmente só para você crescer e se colocar como um profissional no mercado é mesmo importante que você aprenda a vender para você conseguir entregar o seu serviço. No início, gente, vai ser mais difícil, porque você não tem nada disso de prova social que eu disse. Então você vai ter um preço mais barato, você pode começar até de forma gratuita para empresas de parentes, para empresas de amigos, o tal Family Friends, que existe no mundo dos investimentos, pode existir também no mundo do profissional, de você conseguir as primeiras oportunidades nesse sentido, para criar portfólio, para depois conseguir outras oportunidades. Então eu diria que vendas é aí o passo 2 para você conseguir crescer e desenvolver uma nova carreira, pivotar. E isso você pode fazer em paralelo a você é um jornalista que ainda trabalha para uma determinada empresa e part-time você vai começando a pegar os primeiros freelas, por exemplo, como copywriter, e isso vai fazer com que essa bola de neve comece a se formar até o momento que você consegue deixar esse trabalho e fazer essa pivotagem de carreira, consegue fazer essa transição de carreira. Passo
3, desenvolva uma oferta para as principais plataformas de serviço. Então, Orkana, se você fala inglês, Upwork, Fiverr ou Fiverr, até hoje eu não sei qual é a melhor forma de falar, essas são plataformas que são gigantes no mercado. Tem outras plataformas no Brasil que não são a Orkana. É questão de pesquisar no Google e você começar a oferecer o seu serviço lá. Oferecer no sentido de expor uma oferta. E uma coisa pode ser muito interessante para você em algum desses escopos de trabalho que eu já dei exemplo aqui, que é se especializar. Então, por exemplo, você pode ser uma copywriter de lançamento de infoproduto. Você pode ser uma copywriter de e-commerce. Você pode ser um gestor de tráfego de negócios locais. Você focar, você especializar. Também já falei dessa lógica do porquê se especializar é importante em outros vídeos, mas você se especializar, você consegue criar track record mais rápido, criar histórico mais rápido. Por quê? Mais fácil ser um maior treinador de labradores albinos do que ser o maior treinador de cães. Já tem muita gente que já está com muito tempo de mercado treinando o cão para você querer em 2 meses ocupar esse espaço. Mas pode não ter um especialista em labradores albinos. Então é importante você se especializar. Depois você pode abraçar outras áreas, testar outras coisas, mas principalmente no início, para criar ressonância no mercado, você se especializar, você sai na frente. Passo 4 é crie prova social. Criar prova social não é só criar portfólio, já trabalhei XYZ. É criar mesmo prova social, resultados que você já trouxe, entendeu? Quando você apresenta isso no mercado, é muito mais fácil você converter, porque as pessoas confiam no seu trabalho, afinal, você já validou, você já fez isso antes. Fica muito mais fácil para uma empresa falar, olha, faz sentido te contratar, vem trabalhar conosco, você, né, já se provou. Então, realize nos seus trabalhos, retire essas provas sociais, né? O que você conseguir realizar de bom, mostre para o mundo, mostre para aquele seu possível lead, para você conseguir convertê-lo mais facilmente. Que leva para o penúltimo ponto, porque a gente vai ter um ponto bônus, que é a questão do construa autoridade. E esse construa autoridade é a partir do momento que você já tem prova social, é a partir do momento que você já tem uma definição muito clara de oferta, já se posicionou, você começa a se tornar cada vez mais autoridade no mercado e reforço, né? Então a questão da segmentação para tornar até essa parte mais fácil, que é você se tornar referência. Você tem que ser o top of mind de algum assunto quando seu cliente pensa em você. Então, se você é um design, por exemplo, você pode ser um design especializado em landing pages de alta conversão. E quando alguém pensar que precisa de uma landing page de alta conversão, vai pensar em você, Joãozinho, você, Joaquim, você, Felipe, vai pensar em você e vai ser mais fácil para você também converter e criar uma autoridade gigante nesse mercado. E esse é o ponto final. E agora o ponto bônus, que é a garantia surreal ou garantia desleal, como você quiser chamar. Um conceito que eu aprendi no livro 100 Million Offer, do Alex Hormozi, que é literalmente você ter uma garantia tão forte que é impossível o seu cliente dizer não a essa garantia. Aqui na Edens, por exemplo, a gente tem uma garantia que é: em 90 dias a gente traz resultado para você ou trabalhamos 90 dias de graça para você. Isso é forte. Se o nosso contrato mínimo é de 6 meses e o cliente recebe uma abordagem dessa, ele vai pensar, ok, eles são skin the game, eles estão comigo, eles vão testar, eles vão fazer acontecer XYZ durante 3 meses, se não começar a gerar resultados, os outros 3 meses de trabalho de graça. Isso é uma garantia do caramba. E é esse tipo de coisa que você tem que ter na sua oferta. E agora eu vou explicar o motivo. A maior parte dos clientes não vai fazer uso da garantia, mas ela vai ajudar a converter. E se alguns fizerem, se realmente você não conseguir bater a meta da sua garantia e alguns fizerem o uso dessa garantia, é uma minoria. Tem até um exemplo no livro do Hormozi que ele diz de um cara que aplicou uma garantia bizarra de payback. Então, ou seja, ele fez uma promessa e se o cliente não alcançar XYZ, ele não só devolvia o dinheiro, como ele pagava o dobro. Então, vou dar um exemplo para vocês no nosso contexto. Olha, a gente faz então gestão de tráfego, a gente faz o funil todo, a performance marketing, e se em 6 meses a gente não trouxer 50 mil euros de vendas para você a mais do que você está acostumado, eu te pago 100 mil. É bizarro. É bizarro essa garantia. E isso faz o cliente dizer sim na hora. Mas sabe o que aconteceu com esse fenômeno, com o cara que desenhou essa estratégia de garantia? Ele fechou 3 milhões a mais para a empresa dele. E sabe quanto que ele teve que devolver? 200 mil. Ou seja, 2 clientes. 2 clientes ele teve que devolver. Mas ele gerou 3 milhões em receita, porque a conversão foi altíssima, porque ele fez uma garantia desleal, uma garantia que é impossível dizer não para uma oferta dessa. Então, tenha uma garantia forte que também vai te ajudar a vender muito bem e vai consolidar essa nova caminhada sua, essa nova profissão sua, e eu espero que você tenha muito sucesso na sua carreira enquanto profissional digital. Gente, tamo junto. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, senta o dedo no like, inscreve no canal. Se você tiver alguma dúvida, deixa comentário aqui também, que eu respondo todos os comentários. E é isso aí. Tamo junto. É só o começo. Vamos que vamos.